Tá vendo? Estamos vendo, sim. Então, vamos começar com a nossa prece. Vamos, então, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui, com saúde, com alegria no coração, recebendo essa conexão através desse trabalho, desse estudo, com a espiritualidade que está sempre presente, nos auxiliando, pedindo também muita saúde para todos aqueles que estão, que dentro do nosso pensamento estão precisando de vibrações, de amparo, de paciência, de resignação, pedindo também para que esses ensinamentos consigam ser interiorizados no nosso dia a dia, para que a gente consiga se transformar a cada dia numa pessoa melhor, cheia de caridade, de afeição, de amor pelo próximo, em todos os sentidos. Vamos, então, iniciando a nossa aula com a mensagem do Fonte Viva. Graças a Deus e graças a Jesus. Era só aceitar que tem duas, William. Então, vamos lá. É o Fonte Viva, de Emmanuel, a lição 133, que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Marcos, capítulo 8, versículo 5. Então, eu vou ler aqui um pedacinho da Bíblia de Jerusalém, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Então, naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se o mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: como poderia alguém aqui, num deserto, saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: quantos pães tendes? E responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e tomasse os 7 pães. Deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem. E ele os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e era cerca de 4.000, e então os despediu. E, imediatamente, subindo para o barco com os seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Só para a gente entender o que Emmanuel quer continuar aqui com a explicação. Então, vamos lá. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou as possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Então, aqui, vamos parar só um pouquinho para conseguir entender qual é a relação entre os pães, que tinham só 7, ele conseguiu alimentar vários, e agora essa imagem que o Emmanuel está querendo que a gente entenda, essa ajuda toda que a gente recebe de Jesus, e a nossa parte, né? Qual é o nosso sacrifício para a gente conseguir evoluir? Então, aqui, compete-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, a nossa parte em relação às benesses que a gente recebe dos céus.
Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Qual é a nossa parte na nossa jornada? Então, isso é importante a gente ver, porque a gente pede, mas a gente tem que se esforçar, né? A maior parte do sacrifício tem que ser nosso, o nosso empenho, né? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Qual é a nossa parte no processo evolutivo? O que a gente tem? O que a gente está fazendo para a nossa evolução? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o céu fará o resto. Tudo bem, a gente sabe que ele vai nos ajudar? Vai. Mas e o nosso esforço? E o nosso empenho? E a nossa evolução? A gente não quer evoluir, então a gente precisa se transformar. Então, é isso que nessa mensagem Emmanuel quer explicar, né? Utilizando da passagem do Evangelho de Marcos, onde Jesus ele multiplicou os pães. E aí existem várias... Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou até buscar aqui, que eu não consegui imprimir, mas está aqui no e-mail. Só um minutinho que eu vou abrir, para a gente poder só contextualizar mais um pouquinho. Então, aqui está falando que o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes pode ser interpretado sob 2 enfoques espíritas. Então, no primeiro, como figura alegórica representativa de alimento espiritual. Então, é isso que, na verdade, essa mensagem de Emmanuel quer explicar. Não é o pão que vai alimentar o corpo, é o pão que vai alimentar a nossa alma, o que vai nos motivar no processo evolutivo. Então, essa passagem da multiplicação é o pão do esforço espiritual, né? Da força espiritual que vem dos céus. Mas a gente se alimenta dele, a gente recebe isso e faz o quê com isso? A gente fala assim, tudo bem, eu vou me melhorar um pouquinho, mas depois Deus sempre ajuda. E Deus vai ajudar à medida da maneira que a gente vai trabalhando o nosso processo evolutivo. Tá? Então, isso é importante. E num outro momento, então, multiplicações... deixa eu ver aqui. E com efeito, a doação magnética do Cristo que produziu a materialização. Então, esse é o outro efeito da multiplicação dos pães, né? É aquela energia que Deus deu naquelas migalhas que eles receberam, que só com aquelas migalhas já ficaram saciados, né? Então, a explicação dessa passagem é essa. Mas eu acho que deve ficar para a gente o esforço que a gente tem que fazer com aquilo que a gente recebe. A gente recebe a nossa vida, a nossa encarnação, então vamos aproveitar sempre com evolução, com empenho, com reforma íntima, para a gente poder dar sempre esse passo na nossa jornada evolutiva. Tá? Se quiser mais alguém falar alguma coisa... Não? Então, Ju? Isso, é essa ideia constante que a gente tem de fazer a nossa parte, né? Temos o nosso livre-arbítrio e somos responsáveis por nós, né? É o que eu sempre falo, Deus, Jesus, não vai vir aqui viver a vida de ninguém, não vai fazer milagre na vida de ninguém, não vai jogar um pozinho lá de cima para... num clique a gente se transformar, não, são coisas muito complicadas que temos em nós e sabemos o que mais nos incomoda e sabemos o que mais nos faz sofrer e faz os outros ao nosso redor sofrer, então a gente tem consciência do que a gente precisa melhorar, né?
A importância do autoconhecimento é muito grande na nossa vida, principalmente para a nossa reforma íntima, porque a gente precisa saber exatamente no que a gente está pecando, no que a gente está errando, o que a gente está passando do limite, o que a gente precisa segurar a onda. Então, somos nós, né? É o que eu falei a semana passada. É entre nós e Deus, ponto. O que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para progredir moralmente? Isso é um questionamento diário para nós, é um questionamento. A gente julga muitas pessoas ainda, isso está intrínseco da nossa natureza, é muito ruim. O quanto a gente se arrepende das coisas que a gente ainda faz de errado, o quanto a gente busca reparar os nossos erros. São todas essas questões que permeiam a nossa mente, a nossa vida o tempo todo. E quando a gente entra em contato com a doutrina, que nos chama o tempo todo para essa reforma, a gente fica mais atento. Então, o que nós estamos fazendo, né, para contribuir? O que nós estamos fazendo para contribuir para o mundo? Como a gente já falou, nós não vamos mudar o mundo, mas a gente pode mudar nós mesmos para contribuir para um mundo melhor. Qual é a minha parte que eu estou, que eu estou contribuindo para o planeta ficar bom? Eu estou jogando lixo na rua ainda? Eu reclamo das enchentes, mas eu estou jogando coisa na rua? Jogo lixo no lixo? Descarto coisas na rua? Então, assim, somos responsáveis. É muito cômodo a gente chegar e falar assim, o governo é culpado de tudo. Não, nós somos culpados. Nós somos responsáveis, né? Não dá para a gente reclamar e ser hipócrita. A gente precisa saber a responsabilidade que temos nas adversidades que vivemos, coisas que dependem de nós, né? O quanto eu estou contribuindo para deixar a rua limpa? Estou jogando chiclete na rua? São pequenas coisas que o Evangelho fala. A justiça dos homens, ela pune as faltas, os crimes, etc. e tal. Mas aquilo que fazemos contra nós mesmos, não há lei que puna isso, mas Deus sabe o que a gente faz para se respeitar, para respeitar o nosso tempo para as coisas, para a gente não fazer as coisas para agradar o outro, mas sim, né, de acordo com os nossos valores, com a nossa ética, né? A gente vive para os outros ou a gente vive para nos melhorar? A gente vive na confiança que Deus nos permitiu essa encarnação para evoluirmos. Então, são muitos questionamentos que a gente precisa fazer todo dia. Acho que é isso. Vamos compartilhar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Rapidinho, Júlia. Pode falar. Essa questão de, Juliana, desculpa, cada um é responsável pela sua evolução. A gente fica muito nessa necessidade de ter alguém para nos, né, orientar, nos ajudar, mas a gente sabe, é só ler a doutrina que você sabe o caminho. É que a gente sempre quer alguém que pega a nossa mão e vai ajudando, né? Aquele pai, aquele professor, que ele que vai solucionar os seus problemas. A gente sabe que não é assim. Você tem que ter essa consciência. É difícil você ter essa visão de que você é responsável pela sua vida, é difícil. Andar com as próprias pernas não é fácil mesmo. Às vezes dá uma sensação de desamparo, né? De falar, nossa, estou sozinho nessa. Mas a gente não está, existe o amparo, né? Tem as intuições, a gente tem as inspirações, a gente está vivendo uma pandemia e, graças a Deus, estamos todos aqui, né? Eu entrei faz pouco tempo aqui, mas a Luzia está com vocês desde o começo. Estamos todos aqui saudáveis, bem, graças a Deus, graças aos cuidados, graças às coisas que a gente está seguindo. É muito difícil, muita gente teve essa sensação de desamparo. E agora, o que a gente vai fazer? Mas a gente não está sozinho, a gente precisa se conectar, a gente precisa se concentrar, a gente precisa ter fé, exercitar a nossa fé em Deus, em Jesus, e que Ele é maior do que nós, e estamos na caminhada, façamos a nossa parte, que Deus faz o resto, que Jesus faz o resto, como disse a mensagem. Então, temos que dar a nossa parte. E aí,
entregar na mão dele e falar, ó, agora eu já fiz a minha parte e agora está na mão de Deus. Mas não dá para você falar assim, não, deixa, Deus resolve. Não, Deus não resolve para ninguém. Não tem essa história. Não dá para ser assim, né? Eu estava lembrando de uma frase hoje que eu já conversei muito com pessoas conhecidas e tal, de viver casamentos complicados, que talvez não trouxesse mais felicidade e tal, né? E aí você fala, não, mas repensa, né? Não, foi o marido que Deus me deu. Você que escolheu, Deus não escolheu nada para você. Então, as pessoas acreditam a Deus as suas vidas. E não é assim. Deus deu a oportunidade de estarmos aqui, porque pedimos para estar aqui. Escolhemos vir passar por provas para poder ver se a gente melhora um pouco. Então, assim, não, Deus não deu esse marido para você. Você não tem que ficar eternamente com ele se ele te faz infeliz, se ele te agride, se ele te trai. Não é necessário isso. Então, as pessoas precisam parar de acreditar a Deus a vida delas, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que entregar na mão de Deus aquilo que está fora do nosso controle. O que não está no nosso controle é Deus que manda. Então, nós temos controle de parar a pandemia, nós temos o controle de nos vacinar, criar consciência, distanciamento social, uso de máscara e se cuidar para cuidar de todos nós. Ponto. O resto é com Deus. Estamos vendo os números caindo, pessoas vacinando cada vez mais, as pessoas se conscientizando, né? Algumas, outras nem tanto, máscara, e assim a gente vai indo. Então, assim, é um conjunto. Hoje eu vi um vídeo, vivemos em sociedade, somos feitos para viver em sociedade, então temos que nos ajudar uns aos outros. Não podemos mais ser egoístas, a gente tem que exercitar o amor ao próximo nessas pequenas coisas, que talvez para um ou outro, é besteira, mas não é. São pequenos detalhes que fazem uma relação de família, uma relação amorosa ter a diferença. São pequenos gestos que faz uma coisa grande e que faz as pessoas evoluírem. É isso. Queria falar alguma coisa, Lu? Não, você já completou. Então tá bom. Posso compartilhar? Pode sim. Vamos lá. Beleza. Peraí que a barrinha está aqui me incomodando, deixa eu só botar ela no lugar certo. Pronto. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que é o tema de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos compreender o que significam os pobres de espírito segundo Jesus e o que o Evangelho quer dizer para nós. Por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Humildade, a origem e significado da palavra humildade. Humildade vem do latim humus, que significa filhos da terra. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, o que ele quer dizer para nós? Pobres de espírito, que Jesus falou que o reino de Deus, o reino dos céus era deles, né? Eu não sei vocês, mas antigamente, antes de estudar a doutrina, a gente falava assim, nossa, essa pessoa é muito pobre de espírito, porque a gente falava assim, nossa, essa pessoa, sabe, não compreende as coisas, entende de forma diversa, né? A gente falava, nossa, pobre de espírito, e a gente nem sabia o significado que isso tinha. Então, ele diz que os pobres de espírito são as pessoas humildes, são aquelas pessoas que não têm interesse de ficar buscando passar por cima de ninguém, se sobressair de alguma forma perante as outras pessoas, e sim aquelas pessoas simples, as pessoas modestas.
Os homens de ciência e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, né? A gente tem o conhecimento de muitas pessoas cientistas, né, da ciência, que são céticas, que não acreditam em nada além daquilo que pode ser comprovado, né? A gente tem muitos exemplos, assim, de convivência até conosco, ou de personalidades. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Então, o que ele quer dizer para nós? Essas pessoas que, né, colocam a ciência acima de tudo, porque eu sou uma pessoa que estudo, que pesquiso e que comprovo coisas, evidências, etc. e tal, e que não acreditam em coisas do invisível, vamos dizer assim, elas se acham muito superiores e não se acham aptas a acreditar ou a levar a sério esse tipo de conceito ou de crença, digamos assim. Então, eles acham que são o suprassumo da história, porque são cientistas, porque são pessoas que são muito inteligentes, estudiosas, e que, para elas, é muito pequeno acreditar em coisas do invisível, porque elas não podem ver, não podem tocar, enfim, né? E aí eu falava muito para as crianças isso, elas questionavam, né, sobre Deus, e aí eu falava assim para elas, elas perguntavam, mas a gente não vê Deus, como é que a gente vai acreditar nele? Aí eu pegava e falava assim, uma coisa muito bonita que eu vi uma vez, vocês sentem o vento? E aí eles falavam, sentimos. Pois é, Deus a gente sente, a gente não vê. Então, a gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele está lá. A gente sente, né? É a mesma coisa com Deus. Então, essas pessoas que o Evangelho traz para nós, que se sentem superiores demais, depois que elas passam a desencarnar, elas veem que não era bem assim, né? Então, ele quer passar para a gente essa visão das pessoas que se sentem superiores porque são muito inteligentes ou porque têm muito conhecimento. Ou se condescendem em admiti-la, ou contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. O que ele está dizendo aqui? Como a inteligência como medida universal. Então, eles acham que tudo tem que ter explicação, e o que tem explicação, ótimo. O universo, como surgiu? Não, a explicação, o Big Bang explodiu, espanou todas as partículas, então eles têm explicação para tudo, né? Até um determinado momento que eles não vão ter mais, para certas coisas. A medida inteligência, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, ele fala, olha, o que eu não compreendo, eu não posso crer. Né? O que eu não tenho condição de explicar ou compreender, eu não posso crer, então não existe. E aí o que eles falam não há argumentos. Você pode argumentar que eles vão ter sempre um argumento, de repente, científico ou explicativo para tentar derrubar o seu argumento. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, não. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Então, vocês percebem a soberba e a arrogância disso? Né? Não é que eles não possam chegar a acreditar ou a compreender determinada potência extra-humana, como ele coloca, mas é que o orgulho dessas pessoas é tão grande que eles não têm condição de se colocar num patamar abaixo, né, de que Deus é maior do que tudo e que Deus está acima de todas as coisas. Então, eles não têm condição, pelo orgulho, de descer do pedestal onde eles se colocaram.
Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Então, o que eles podem ver e tocar, ok. Fora isso, eles não acreditam e não prosseguem, né, nessa ideia. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Então, para essas pessoas que se sentem superiores, essas coisas do invisível são boas para os simples, né? Para as pessoas de conhecimento como eles, orgulhosos, soberbos, essas coisas não são adequadas. Então, eles consideram as pessoas simples como pobres de espírito, porque levam a sério coisas do invisível, coisas de Deus, de uma força maior, e enfim. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão como os outros nesse mundo invisível de quem escarnece. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram, que eu falei mais atrás. Todo mundo vai desencarnar. Aí vai depender de cada um do lugar que vai em primeiro. Então, aí eles chegam e vão ver que não era bem aquilo que eles tinham de conceito, né? Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O que ele quer dizer aqui é humildade. Se essas pessoas viveram a vida toda na soberba, no orgulho de que nada mais poderia ser superior a elas, elas têm o que de humildade? Nada, né? Então, se Jesus disse que o reino dos céus é para os simples de coração e humildes de espírito, são as pessoas realmente que reconhecem os seus erros, reconhecem as suas limitações, buscam se melhorar, creem em algo maior do que elas, né? Porque o universo está aí. Então, a gente chegou depois que o universo já estava pronto, e antes, o que aconteceu? Nós não sabemos, a gente tem muitas explicações, mas muita coisa foge da nossa compreensão atual. Então, depois que a gente desencarna, que a gente vai compreender algumas coisas, entender outras, e ver que não é do jeito que a gente pensava, principalmente essas pessoas que deixam o orgulho tomarem conta da vida delas. E o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, ele fala das pessoas simples, das pessoas humildes, e que essas pessoas que são ignorantes, né, pelo orgulho, que cegam elas, que elas eram maiores do que Deus. Então, sou eu comigo e não tem nada de Deus, nada disso. A gente vê muitos cientistas, muitos médicos, às vezes até, que falam sobre isso, né? Sobre a não crença na existência de Deus, enfim. Então, são irmãos ignorantes que acham que eles têm maior credibilidade ou têm maior prestígio, digamos assim, de serem creditados do que em Deus. Então, eles não admitem que exista algo maior do que eles. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, por que ele está falando isso? Humildade, um ato de submissão a Deus, porque a gente tem falado muito sobre resignação. Quando eu passo por situações, por provas, e eu analiso, bom, para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que tirar de lição disso?
ok, fiz a minha análise, então vamos em frente, vou fazer a minha parte. Isso é um ato de submissão a Deus, porque a gente tem que ter em mente que o que a gente está passando aqui, o que a gente passa, a gente escolheu passar. A gente se comprometeu a passar para se melhorar. Então, Deus confiou e falou, vai que você vai conseguir, de acordo com aquilo que a gente se comprometeu. Então, se a gente passa, é porque realmente a gente falou, eu sou capaz, e Deus confia na nossa capacidade. Então, quando acontecem essas coisas, por mais que a gente não lembre, a gente tem consciência, deve ter consciência de que, bom, tem algum motivo porque eu estou passando isso. Então, vamos passar da melhor forma possível. Isso é submissão a Deus, à vontade dele. Mas é a vontade dele porque nós falamos, vou dar conta, deixa comigo. Enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Bom, não admito que eu estou passando por isso, não vou aceitar, por quê? Por que isso? Por que eu? Então, esse orgulho é um ato de revolta contra ele. E nesse livro de Caibar Schutel, ele explica, né, as parábolas de Jesus. Então, ele fala sobre a humildade. É por isso que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência e na religião. Foi esta pobreza que Jesus proclamou. Pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos se julgam ser dignos do reino dos céus e, entretanto, são almas obstinadas e endurecidas. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, inclusive a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano de vida em busca de mais vastos horizontes além do que avistamos. Então, aqui a gente vê, o que o Caibar está falando para nós é o seguinte, o que Jesus quis dizer, né? Não é porque a pessoa é pobre ou tem uma condição de vida financeira complicada que ela é humilde. A gente, somos todos adultos aqui, sabemos, já cruzamos com pessoas, já convivemos com pessoas de situação financeira complicada que eram extremamente arrogantes e soberbos. Então, a humildade, ela não tem a ver com dinheiro, ela não tem a ver com condição financeira, ela tem a ver com o que você tem no seu coração. Se você faz bem para as pessoas, se você faz caridade, se você respeita as pessoas como iguais, se você faz a sua parte para auxiliar quem precisa, se você a gente precisa de bens terrenos, a gente precisa de dinheiro para viver aqui, precisamos, mas eles não podem ser mais importantes do que a moral que temos que buscar, a evolução moral que temos que buscar. Então, a pessoa pode ser, às vezes, milionária e nem ligar para isso, e ser uma pessoa extremamente simples de coração, humilde nas suas atitudes, fazer o bem e viver normalmente. Isso é uma pessoa que, no ponto de vista de Jesus, merece o reino dos céus. Mas ele tinha muito dinheiro, mas ele fez bom uso do dinheiro, ele dividiu, ele deu emprego, ele distribuiu, ele fez caridade, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que respeita as pessoas, show. A pessoa é pobre, é necessitada, a gente sabe o índice de miserabilidade, de pobreza no nosso país, mas a gente sabe também que isso não significa que a pessoa é humilde, porque tem muitas pessoas que têm condição financeira complicada e não são humildes. A gente sabe, a gente já deve ter convivido com alguém, cruzado com alguém dessa forma. Então, o que ele quer dizer é isso, é ser nobre de coração, ter atitudes nobres. É isso que faz a gente ser simples, humilde de espírito. No livro Consolador, na pergunta 313, pergunta assim, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Aí o Emmanuel responde, o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo.
Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Precisamos da nossa vida material? Claro que precisamos, mas a gente tem que fazer o uso delas aqui e não dar mais importância para elas do que as riquezas morais que a gente precisa cultivar na nossa vida, né, em cada encarnação nossa. Aí tem o item desse mesmo capítulo do Evangelho, aquele que se eleva será rebaixado. Vamos entender. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus, capítulo 18, de 1 a 5. Quando Jesus diz que o maior no reino dos céus é como um menino, quer dizer que quem estiver livre de pretensões de superioridade, que tiver a simplicidade de coração, que é o que a gente está falando até agora. Diz também que aquele que serve ao próximo com amor será o maior no reino dos céus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. Então, antes de continuar aqui, o que Jesus disse, né, que o reino do céu se assemelhava, que aquele que merecia o reino do céu se assemelhava a um menino, a uma criança. Por quê? Porque são simples, são puros de coração. Ah, Juliana, mas uma criança pode ser bem mais velho de espírito do que eu, que tenho 30, 40 anos, porque já deve ter tido várias encarnações. Sim, claro, existem muitas crianças ao nosso redor nessas condições. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: por mais que uma criança possa ter um espírito mais antigo, ela está ainda na fase de criança. E a gente sabe muito bem que criança é muito sincera, né? Criança não gostou de um negócio, ela vai falar na sua cara, sem pudor e sem filtro. Então, o que a gente costuma dizer? Olha, criança, a gente acredita porque está sendo sincera. E a criança, nessa situação de ser sincera, ela é pura, porque ela não tem maldade, né? Ela tem tirando a parte das tendências de uma criança que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que se atentar, né, nos filhos, etc e tal, que também está no Evangelho, tirando essa parte que a gente está falando agora, existe a pureza, né, de coração das crianças, porque enquanto crianças, elas ainda têm necessidades, são dependentes dos pais, são dependentes de se trocarem, de tomarem banho, de comerem, e aí aos poucos ela vai criando uma independência. Mas as crianças, elas têm essa pureza, essa simplicidade, né? Uma criança, você pode dar 50 mil brinquedos para ela, mas ela vai pegar os seus Tupperware no armário, porque para ela é tudo festa, né? Então, isso é o que ilustra a mensagem de Jesus. É aquilo que Jesus quer de nós. É que a gente sente e bagunça os Tupperware da mãe. Entendeu? Porque é uma coisa simples. Aí você fala, nossa, eu dou um monte de brinquedo para a criança e a criança quer brincar com as minhas panelas.
Porque para ela é tudo brincadeira, é tudo festa, é a simplicidade que ele quer de nós. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Então ele fala que os que eram simples e humildes de coração na Terra são grandes no reino dos céus, porque são pessoas que se dedicaram a amar ao próximo, a ajudar e a viver tranquilamente, resignados, simples e humildes. Os primeiros, ao morrerem, os simples, levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Vocês vão chegar lá, mas tem uma passagem no livro no Céu e Inferno, tem a segunda parte, que tem muitos relatos de vários espíritos, tem os suicidas, tem os espíritos sofridos, endurecidos, e tem muitos relatos de espíritos que eram reis, rainhas aqui na Terra, e que chegam lá na espiritualidade e falam assim, nossa, mas cadê o meu trono? Cadê as comidas? Cadê o meu ouro? Não me receberam aqui à minha altura. São pessoas que desencarnaram e acham que o luxo que viviam aqui, as riquezas, a nobreza, o título, vai junto. E aí se deparam que não é assim, né? Que ficam perdidas, porque tinham uma referência de vida diferenciado, que não é o que acontece depois que a gente desencarna. Então, é muito interessante essa segunda parte do Céu e Inferno, quem tiver o livro, quem tiver curiosidade, é muito bacana. Nada mais possuindo, senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam até as próprias roupas, ou seja, aqueles mantos, aquelas coroas, não tem mais isso lá. Então, eles ficam como? Desacorçoados. Como assim? Eu tinha títulos, eu tinha nobreza, eu tinha súditos, eu tinha... E muitas vezes, esses que eram reis e rainhas encontram no plano espiritual os seus súditos muito bem. E muitas vezes, no próprio Evangelho tem uma passagem que fala, hoje sou pequena, era grande, títulos, nobreza na terra, e hoje sou pequena aqui, pedindo ajuda para aqueles que me serviam na terra. Né? Então, olha só como são as coisas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Então, é o que eu estou falando, eles encontram aqueles que lhes serviam, hoje, prontos para ajudá-los, e eles suplicando por ajuda daqueles que eles humilharam muitas vezes, que eles judiaram, e etc. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, muitas vezes, aqueles nobres acabam reencarnando numa posição mais baixa para ver se melhoram, para ver se abrem mão, se dominam o orgulho que ainda lhes é muito latente, né? O orgulho e a ambição. O orgulho, gente, ele é a base de todos os vícios, de todos os problemas. Se vocês forem parar para pensar, o egoísmo, a avareza, é tudo proveniente do orgulho. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Então, é que ele fala o seguinte, olha, não adianta você querer humilhar as pessoas, achar que você está no suprassumo da situação, porque você vai ter que passar por situações para você aprender que não é assim, né? Tudo tem uma consequência, a nossa ação tem uma reação. Lei de ação e consequência. Então, muitas pessoas que, de repente, eram nobres, hoje estão reencarnadas ou já reencarnaram em algum momento
em situação de extrema pobreza, para ver se vai tirando esse orgulho do coração deles, né? E às vezes uma só existência não é suficiente, precisa de mais, precisa de algumas para a pessoa poder se conscientizar de que isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, assim, eu vou ser simples, vou ser humilde para ter um lugarzinho no céu bacana. Não, também não é assim, né? A gente não faz nada esperando alguma coisa em troca, a gente tem que sempre agir de coração. Você está fazendo a caridade, é de coração? Show, bacana. Você está ajudando as pessoas, você está orando pelas pessoas, até pelos seus desafetos. Às vezes é difícil, né? Às vezes não, né? É difícil de coração. Olha, vou rezar aqui pelo meu desafeto, mas conversa com Deus. Fala, olha, é difícil para mim rezar por ele, porque ele já me prejudicou, porque ele é uma pessoa complicada, porque temos dificuldade de lidar um com o outro, mas eu peço a Deus que abençoe essa pessoa. A gente conversa com Deus, porque se a gente, mesmo que a gente não fale, Deus sabe que é difícil, mas é bom a gente botar para fora, a gente conversar, a gente falar, porque aí a gente está sendo o quê? Humilde em admitir que é difícil para nós, que a gente ainda não está num grau de evolução a ponto de amar a todos incondicionalmente como Jesus amou todos e com todo o amor e todo o seu coração, com toda a sua luz, com todo o seu amor mesmo. A gente ainda não está nessa fase. Infelizmente, a gente ainda tem muito o que aprender. A gente ainda tem muito o que caminhar. Mas a gente pode sim admitir as nossas dificuldades e limitações para Deus, porque Ele conhece os nossos corações, Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, quando a gente admite, quando a gente fala, olha, me perdoa, Pai, é difícil para mim, mas eu peço por essa pessoa. Já é um passo para a gente se despir mesmo das nossas imperfeições, das nossas ignorâncias perante o nosso Pai. Então, isso é muito importante. Humildade. Bom, aqui a gente tem 2 exemplos de humildade, né? Tem Madre Teresa, Chico Xavier, e eu poderia citar mais alguns outros aqui. Quem viu o filme da Irmã Dulce sabe também do que eu estou falando, que foi uma pessoa sensacional na abnegação da sua própria vida em prol das pessoas, do próximo, dos pobres, dos doentes. Quem não viu, veja, porque é maravilhoso. Acho que tem na Netflix. A humildade, um dos valores essenciais da alma, estimula-nos a examinar as fraquezas, enquanto o orgulho ou sentimento de amor próprio exagerado, o grande estorvo da elevação espiritual do homem, e a razão de suas desventuras, evita observá-las. Então, quanto mais orgulhoso, menos eu vou observar os meus defeitos, porque se eu sou orgulhoso, eu sou o top da nave, estou maravilhoso. Pobreza de espírito ou humildade de espírito quer dizer modéstia, simplicidade, pureza. Daí Jesus ter priorizado esse dispositivo. Tem um outro item aqui, alguém tem alguma dúvida? Nada no chat. Só um comentário, viu, Juliana? Eu gosto muito daquele ensinamento de Jesus que a verdade vos libertará, né? Uhum. E a verdade é essa visão mais ampla, né? Quer dizer, a gente não é só esse estado que nós estamos, que é material. A pessoa, quando vai estudando mais, principalmente a doutrina espírita ou espiritualista, se você quiser, né? Só a existência do espírito, vamos dizer assim, Uhum. ela percebe que é uma fase, que a evolução é infinita, que ela percebe o grãozinho de areia que ela é, ou uma gota do oceano, né? E aí ela sente, né, que a evolução que é o importante e por esses caminhos que você está descrevendo, né? Você tem que ajudar o próximo, porque senão ninguém vai te ajudar também, é uma troca, né? O universo como um todo é assim. Sim. Então, essas verdades que você vai acumulando e percebendo, que vai te ajudar. E aquela história, não há, que nem a gente escuta muito, não há vítima, né? Se a pessoa está Uhum. passando dificuldades, tudo bem, você pode ajudar, mas ela tem que passar para aquilo, para melhorar, para aprender, etc, né? Porque Sim.
Deus não faz ninguém para sofrer, né? Ele está fazendo que as pessoas aprendam e evoluam, né? Esse é que é o objetivo, né? Eu gosto muito dessa Exatamente. visão, né? Ninguém é Sim, coitadinho, né? Você tem que aprender. Quanto mais você aprende, mais feliz você vai ver, porque a verdade te mostra, né? exato. Como viver tranquilo, ajudando e assim, né? Eu tenho essa visão que eu gosto muito, né? É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Vamos lá. Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes, que também é um item desse capítulo do Evangelho. É bem longo esse capítulo. Aqui ele faz uma relação. Sábios e prudentes, sinônimo de orgulhosos e envaidecidos do saber do mundo, né? Simples e pequeninos, humildes, submissos a Deus, pobres de espírito. Aí é que ele fala que na antiguidade os sábios eram sinônimo de esperto, né? Tanto que as pessoas iam procurar os sábios para se aconselharem, para saberem o que fazer, etc e tal. Então, aqui o que ele fala sobre esses sábios e prudentes e a ocultação dos mistérios para eles. Os humildes são obedientes aos desígnios de Deus e não se consideram superiores. Os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Por isso, Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples, que são os humildes. Deus não abre os olhos à força daqueles que não querem ver. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama por toda parte. Deus e os espíritos não se submetem à vontade dos incrédulos a fim de convencê-los. Os espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade. Então, o que ele quer dizer aqui para nós? Poxa, se a gente for ver o Evangelho desde o começo, né, se a gente for ler desde o comecinho, a gente vai ver sobre Sócrates, sobre Platão, né, sobre os filósofos, que fala o seguinte: eles foram os precursores de trazer algumas informações sobre a nossa reforma, a nossa transformação, o que tinha algo além dessa vida, né? Então, quem já estudou filosofia sabe do que eu estou falando. É uma coisa, né, que você fica divagando, pensando, refletindo. Então, algumas coisas eles trouxeram para nós. Mas o que ele quer dizer é que essas pessoas que eram sábias na época, né, não exatamente só os filósofos que a gente está falando, que eles estão no Evangelho, falando sobre isso, mas os sábios que se consideravam aqueles conselheiros da humanidade, da sociedade em questão. Sócrates e Platão foram o quê? Foram atrás, não foram? De informação, pesquisas, né? Pensaram, ligaram uma coisa à outra e foram buscar informação. O que ele fala aqui é que o que adiantava revelar os segredos dos céus para os sábios e para os prudentes? Porque ele fala, Deus não vai fazer ninguém enxergar à força as coisas. Então, que deixou o conhecimento da terra para que eles pudessem se instruir para ajudar as pessoas, e que os do céu partia do princípio que eram aqueles simples de coração que mereciam saber. Por quê? Se chegasse nos sábios, eles não iam aproveitar aquela informação de alguma forma, eles iam descartar, porque lá no começo, lembra que eu falei? Os que tinham muito conhecimento acham que não existe nada superior, que nada pode se igualar a eles, porque eles sabem toda a verdade, enfim. Era isso, é isso que ele quer dizer aqui com relação a esse item. Aqui ele fala, Deus e os espíritos não se submetem à vontade dos incrédulos a fim de convencê-los. Uma pessoa não acredita em alguma coisa, você vai ficar gastando a sua energia tentando convencer ela? Ela não vai só acreditar se ela for atrás, se ela for pesquisar, se ela compreender, se ela quiser fazer isso. Então, a gente vai gastar energia para tentar convencer as pessoas das coisas? Não, as pessoas, elas têm que se convencer por si próprias, na busca da informação, na busca do conhecimento. E aí que ele fala, os espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade. Estamos todos aqui estudando, estamos todos aqui nos instruindo. A espiritualidade ajuda? Claro que ajuda, estamos aqui de boa vontade, de livre e espontânea vontade, para aprender, para nos melhorar, para ver essa verdade que Jesus fala
e que o Marcelo acabou de falar. Que verdade é essa? A verdade, gente, é assim, ó, somos responsáveis por nós. Você fez besteira, você vai ter que arcar com as consequências e tentar melhorar. E outras verdades, de outras coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, do curso, dos conhecimentos que a gente busca. Então, aqueles que têm boa vontade, têm boa fé e têm humildade de falar assim, não, vamos lá, vamos ver, o que tem maior que eu aí que eu preciso compreender? Eles estão à disposição. Agora, não adianta querer parar para tentar convencer o incrédulo de uma coisa que não tem condição. Tem uma história que eu vou contar para vocês. Meu marido trabalha com uma pessoa que ele já foi padre, gente. Ele já foi padre. E aí, hoje, ele é ateu. E aí, o meu marido conversando com ele e tal, ele explicou por que ele virou ateu. Porque o padre fazia muita besteira na igreja. Ele fazia umas coisas absurdas, né? Ele era, acho que auxiliar de padre, ou ele era de uma igreja, uma coisa assim, e o responsável pela paróquia lá fazia coisas bizarras, absurdas, não sei se tinha a ver com dinheiro, com coisas morais, etc e tal, e aí ele se questionou o seguinte, como Deus permite que isso aconteça? E aí ele parou e ele fala, não, eu que trabalho, eu que vou atrás das minhas coisas, eu que conquistei as minhas coisas. Ele está errado? Claro que não, somos nós que conquistamos essas coisas. Mas o problema é que ele acreditou a Deus as sacanagens que o outro padre fazia. Entende? Então, são histórias que você fala assim, ele fala, meu marido fala assim, eu não vou parar para tentar convencer ele de nada. Não tem por que isso. Ele criou na mente dele de que Deus não existe porque Deus não fez nada para impedir o que o padre fazia. Então, olha só, quantas pessoas tem no mundo com conceitos e com vendas nos olhos, né? De não ter a consciência de falar assim, não, peraí, o padre fez porque ele é sacana e ele que é responsável pelos atos dele. Então, ele não acreditou a Deus de que Deus devia ter impedido. O padre vai arcar com as consequências, se já não arcou, não sei qual é a situação. Mas é só para dar um exemplo para vocês. Ele é ateu, ele fala que ele é ateu, ele não acredita em Deus por conta dessa situação que ele viveu na vida. Então, são coisas curiosas que a gente escuta, que aí você fala assim, não tem porquê você gastar sua energia ali, entendeu? Vai depender dele ir em busca de alguma coisa, ir em busca de alguma informação para tirar essa venda dos olhos dele. Em algum dia que ele estiver preparado para isso, claro. Vamos ver dos incrédulos. Não é a verdade que se esconde deles, mas antes eles que, não aceitando a verdade, quando a mesma é proclamada por outros, tampouco procuram investigar o que é afirmado, em postura orgulhosa que lhes fecha os olhos ao saber. O orgulho é a venda que obscurece a visão, que é o que a gente estava falando. Agora tem o item o orgulho e a humildade, que é a instrução dos espíritos. Eu trouxe aqui trechos de uma mensagem do Evangelho. Tem duas mensagens no Evangelho. Ju? Oi. Deixa eu ler aqui só uma mensagem que a Mônica colocou. Difícil. Não podemos generalizar, mas, infelizmente, durante o tempo, 18 anos que frequentei uma denominação evangélica, vi o melhor e o pior do ser humano. Muito triste. É que, às vezes, a gente... É a mesma coisa, né? De uma criança que nasce doente, já com um comprometimento físico muito grande, e os pais falam assim, mas Deus, por que Deus permite, né? Essa situação, desse comprometimento, tal, e aí a gente tem que entender as causas das aflições, né? Que é outro capítulo que a gente já estudou. São as causas do passado anteriores, e do presente. Né? Então, tudo tem uma explicação, a doutrina nos explica. Só que entre a explicação e a aceitação, sim. Né, um buraco espaço negro aí, né? Tem um buraco negro aí. Então, se você precisar entender, né, aceitar, né? Primeiro aceitar, né, a situação. Sim.
Você compreende, Verdade. você compreende, aí você aceita, né? E aí você segue em frente. Mas é que as pessoas às vezes transferem para aquela pessoa, aquele padre, aquele líder religioso. A maioria das pessoas acabam vendo aquela pessoa como uma sumidade, não como uma pessoa normal. Né? Ele é nada mais do que a gente, talvez com um pouco mais de estudo para poder passar, mas ele continua sendo uma pessoa... Ser humano, né? Um ser humano que tem as tentações. Fadado a falhas. Sim, sim. A gente vê o João de Deus também, né? Que tanto se propagou, tanto a colheita dele, desculpa, vai ser horrível, né? Porque de várias outras pessoas. Então, em todas as religiões. Eu tinha um avô muito lúcido, que ele falava assim, o dia que eu ver minha família se confessando com o padre, vai ficar todo mundo de castigo. Porque ele saía para beber com os padres, quer dizer, não saía para beber, ele conhecia os padres, ele sabia o que os padres faziam fora da igreja, né? Então, uma vez o padre foi na casa dele e falou, não vi as meninas se confessando. Ele virou na frente das filhas e falou, eu que saiba que elas foram me confessar com você. Então, assim, a gente tem que ver que a pessoa está ali numa função e ela não é... Ela deveria ser o exemplo, mas ela é um ser humano falível, né? Sim, com certeza. Você vê, né, só Margarete, dependendo da posição que você está, a sua responsabilidade é muito maior. Né? Por exemplo, eu e a Juliana, a gente se compromete em preparar a aula. Se a gente chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu preparei mais ou menos, e o compromisso que vocês pararam, que vocês estavam fazendo, para poder assistir a aula? Vocês estão comprometidos, e nós? Né? A mesma coisa o padre, mesma coisa o João de Deus, mesma coisa esse rapaz que a Juliana colocou, né? que largou tudo porque ele ficou decepcionado. É a mesma coisa, ele colocava esse colega dele de trabalho, dentro da religião, lá num patamar muito alto. Né? E colocou todas as fichas nele, não é por aí, né? Agora, pode falar, Margarete. A gente não precisa nem ir muito longe, não precisa pegar esses que são líderes, líderes espirituais, tal, para a gente pode descer um degrau, né? A gente pode dizer daquela pessoa que ela fala que ela tem muita fé, ela reza muito, ela faz não sei o quê, ela é muito boa, ela é muito caridosa, mas ela é cheia de orgulho. Ela sai de uma reza, sei lá, do que for, e ela sai falando mal de todo mundo, porque a roupa da outra, porque não sei o que do outro, porque a casa do outro. Então, assim, eu estou falando de experiência minha. São coisas que te afastam um pouco da religião, que daí hoje eu penso assim, mas não é a religião errada, são as pessoas que foram erradas, né? Toda religião é certa, ela serve para alguém, né? Ela dá um amparo para alguém. As pessoas são muito falíveis, né? São muito falhas de caráter, de moral, porque é fácil você ir na igreja e falar assim, nossa, eu rezo sempre, eu vou sempre, eu vou no culto, eu vou na reunião, mas você sai de lá, você não aplica nada, o que adiantou você ir? Enfim, a hipocrisia, Margarete. Não é? Tudo bem, desculpa, a gente vai só um desabafo. Não, mas é isso mesmo. Na realidade, riquíssima, 20 e tantos anos que a gente se encontra, que era amiga da própria escola, eu falo, que a gente ia buscar os filhos no Marilá. Ela é a Carola, ela trabalha na igreja, ela faz tudo o que tem que fazer lá dentro. Sai de lá falando eu bati boca com ela na rua. A gente ia entrar na casa da nossa amiga, ela falando um negócio, eu falei, Rodrigo, você está falando isso? Pensa, bota sua mão aí na cabeça e fala assim, meu Deus, eu estou falando isso mesmo? E encerrei o assunto, não falei mais nada. Nunca mais ela veio falar de ninguém comigo. Não sou ninguém, pelo amor de Deus. Em todos os lugares,
Em todos os lugares, essas pessoas que agem assim, elas agiriam na vida. Então, o grande problema está na postura pessoal e não no cargo que ela ocupa, né? Ela seria assim, ou como padre, ou como freira, ou como alguém carola, enfim, ou como pastor. O caráter é dela, é da pessoa, e não do cargo que ela ocupa, né? Meu marido foi para ser seminarista, foi criado lá na igreja, foi para ser seminarista. Saiu de lá também, agora é ateu. Ninguém bota nada na cabeça dele, mas é uma criatura de Deus, eu falo. Quem precisa pode contar com ele, ele não é capaz de falar de mal de ninguém, e se você precisar de algum auxílio, pode contar com ele. Quer dizer, eu acho que ele é melhor do que minha amiga, que vive na igreja. Deixa eu ler aqui umas coisas que o pessoal tem colocado. A Mônica, no meu caso, era entre os frequentadores mesmo. Ministério, nem tanto, mas foi essencial para o meu despertar e resignificar minha espiritualidade. Aí depois tem a Sueli. No livro Voltei, o Jacó se surpreendeu por não ter luz própria, comparado à professora, e questionou tudo o que fez quando encarnado. Teve que rever suas atitudes e não deixar que o orgulho atrapalhasse sua evolução. Exatamente. Na erraticidade, a gente aprende também, né? Aí a Margarete com verdade, né, Sueli? Aí a Mônica, né? Bem lembrado. E acabou. Beleza. Então, vamos lá. Bom, esse trecho das instruções dos espíritos no Evangelho, ele traz mensagens de 2 espíritos que vêm falar sobre orgulho e humildade. Eu trouxe os trechos de uma delas. Se vocês tiverem curiosidade, pega o Evangelho para ler a outra mensagem, que é muito bonita também. Vamos ver o que esse espírito trouxe para nós aqui. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. É o espírito falando da graça de poder vir ajudar com informações. Vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que o salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, não sei como fala isso,
Constantine, 1863. Essa é a mensagem desse espírito, e a outra mensagem é do bispo de Argel, se eu não me engano, que também fala sobre o orgulho. O que ela quer, eu não sei, o que esse espírito quer dizer para nós? Que as pessoas se voltem para Deus, que se voltem para a humildade, se livrem do orgulho e do egoísmo, que não faz enxergar a verdadeira pureza de coração, que é você fazer a caridade, né? E o Espírito fala, dá para fazer a caridade sem orgulho, com orgulho? Não dá. Por quê? Porque à medida que você faz a caridade, você vai ajudar a todos sem ver a quem. Todos nós somos irmãos. E aí o orgulhoso vai conseguir fazer isso? Não, aquele lá não é meu irmão, não. Não pode ser. Mas né? Da mesma forma que alguém pode falar dessa pessoa, não é meu irmão porque é soberbo, é arrogante, enfim. Mas o orgulho não deixa a gente ver a verdade, a gente não vê as coisas do jeito que elas são. O orgulho faz a gente achar que somos a última traquina do pacote. Fez isso para me atingir, porque isso aqui me afetou, porque fez isso porque não gosta de mim. Às vezes não é nada disso. Às vezes foi um mal entendido, às vezes foi uma coisa que falou, mas você foi afetado por aquilo. Então, o problema é seu, não é do outro que falou. Não tem aquela historinha? Você dá um presente para alguém. Se a pessoa aceitar o presente, ok, mas se vier um presente que você não quer, que você não aceita, e você voltar para a pessoa, você não recebe o presente. É a mesma coisa das ofensas, é a mesma coisa das situações, das palavras que a gente escuta. Me ofendeu? Não, porque eu sei qual é a verdade de mim mesma. Então, não vou aceitar esse seu presente. Então, a gente tem que trabalhar isso, porque às vezes o orgulho não deixa a gente perceber que o problema é nosso. Essa é a mensagem desse espírito no capítulo. Aí eu trouxe aqui um item desse livro, Convites da Vida, do Divaldo com a Joana de Ângeles. Chama Convite à Humildade. Os que são incapazes de consegui-la identificam-na como fraqueza. Os pessimistas que chafurdam no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na porque se sentem incapazes de possuí-la. Os derrotistas utilizam-se da subestima para denegri-la. Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Por que muitos não lograram vivê-la e derraparam em plenos exercícios, desconsideram-na? Ela, no entanto, fulgura e prossegue. Sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda. Louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora inconscientemente, o valor dos bons e a excelência do bem. Chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida, exposta, mesmo em chaga repelente. Identifica-se pela meiguice e sutil agrada, oferecendo plenitude, quando tudo conspira contra a paz de que se faz instrumento. Escudo dos verdadeiros heróis tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com ela, o homem adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação, como membro atuante da vida que eleva-se e, assim, eleva a humanidade inteira. Conquistá-la ao fim das pelejas exaustivas é lograr paz. No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado fâmulo de César. Seu nome é humildade. Eu achei muito bonita essa lição, essa mensagem da Joana de Ângeles, que mostra para a gente exatamente aonde está a humildade, né? E aí ela encerra, como não poderia ser melhor, no diálogo de Jesus e Pilatos, né?
quando perguntam, mas você é rei? Ele fala, não, o meu reino não é daqui, né? Então, a humildade de Jesus é o exemplo que temos que ter na vida. Segui-lo e vivê-lo é a maior chance que nós temos de nos melhorar. Porque ele foi exemplo vivo, ele viveu tudo aquilo que ele ensinou, e ele ensinou vivendo, exemplificando. Então, ele foi a maior prova de humildade que podemos ter como exemplo para seguir. Vamos lá. O item A Mônica, só a Mônica colocou muito linda a mensagem, como não amar a Joana de Ângeles. A Mônica é fã da Joana de Ângeles. estou sabendo. Então, a Joana, ela volta sempre para uma questão psicológica, né, Luzia? Tem um curso, eu estou fazendo, eu dei uma parada, mas eu vou continuar fazendo. É a série psicológica da Joana de Ângeles. Nossa! É na Mansão do Caminho. Você entra lá, consegue pelo YouTube. Nossa, legal. E são 2 a 3 psicólogos que dão o curso. E eu comprei até um livro que fala sobre a série, mas eu achei mais interessante assistir a aula com a visão, a explicação dos psicólogos, né? Porque não é um curso assim muito simples de você assistir. Mas com o auxílio do psicólogo fica mais fácil. É muito interessante essa visão dela, ligada com a doutrina, ligada com a parte psicológica, né? É muito bacana. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O item final do Evangelho nesse capítulo fala sobre missão do homem inteligente na Terra. A inteligência é um poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao homem para que a desenvolva em benefício de todos, fazendo progredir as inteligências retardatárias e a si próprio. Então, a inteligência serve para quê? Para que a gente possa evoluir, mas a gente tem que usar bem essa inteligência também. A gente tem que usar essa inteligência para poder ajudar as pessoas, para poder a gente fazer algo de bom. Por que não deve o homem se envaidecer do seu conhecimento? Por que a gente não pode ser orgulhoso e envaidecido? Os conhecimentos são limitados no mundo que habitamos, ou seja, a gente só vai conhecer aquilo que vai até onde a nossa compreensão alcança e até onde a gente vai poder conhecer. Tem coisa que a gente não tem como aprender porque foge à nossa compreensão ainda, foge à nossa possibilidade de compreensão. Assim sendo, o homem deve ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo e que resta muito a aprimorar e a desenvolver. A gente sempre fala, estuda e morre burro, que a gente sabe que o que a gente acha que sabe ainda é pouco perto do outro que sabe mais do que nós, porque teve mais tempo para ler, para buscar e etc. e tal. Então, cada um no seu quadrado, cada um vai ter o conhecimento adequado de acordo com aquilo que for buscado, daquilo que for interesse, daquilo que tiver ao alcance. Para isso, ele se encontra na Terra, para nós nos aprimorarmos, nos desenvolvermos, fazer a nossa inteligência nos desenvolver. No livro Consolador, de novo, tem uma outra pergunta. Uma inteligência desenvolvida é sinônimo de progresso? Não necessariamente. O que caracteriza um espírito evoluído é o seu progresso intelectual e moral. O grande erro das criaturas humanas foi valorizar exageradamente a inteligência, desprezando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. É a questão 120 do Consolador. Ou seja, nossa, sou muito inteligente, nossa, sou PhD em astrofísica, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram botar lá em cima. É sinônimo de progresso? Se você for olhar progresso intelectual, sim, claro. E o moral? Você esqueceu do moral enquanto estava estudando astrofísica?
Ou você caminhou junto? Porque o negócio é caminhar junto, é você ter intelectual e moral junto, porque às vezes você vê uma pessoa muito inteligente, cabeça, nossa, um papo da hora, bacana, sabe muita coisa. E aí toma umas atitudes na vida que você fala, hã? Oi? Como assim, gente? Sabe? Então, se preocupa muito com coisas materiais e pouco com as coisas morais. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Como ele fala aqui, exagera no conhecimento, na busca do aprimoramento da inteligência através dos conhecimentos e despreza os valores que realmente fazem parte e que tem que fazer parte da nossa vida, que é os do coração. Então, Ju, eu tive uma professora no Básico 1, a Maria Auxiliadora, ela sempre falava que a gente tinha que se ver sempre como um avião. Então, uma asa é o esforço intelectual que a gente tem que ir atrás do conhecimento. E a outra asa é a evolução moral. Então, não adianta a gente só colocar as nossas fichas todas numa asa, porque não voa legal, não vai voar. Não Verdade. tem equilíbrio, né? E o Marcelo coloca aqui na famosa frase, sei que nada sei. É muito bom esse exemplo do avião, viu? Muito bacana. Dá esse exemplo mesmo, né? Mostra exatamente que a gente precisa ter o equilíbrio em tudo, né? Muito bom. Continuando aqui. A inteligência é um poderoso instrumento quando utilizada com bons e voltada à causa do bem. Quando, porém, mal empregada, acarreta sofrimento aos atingidos, assumindo graves débitos aos seus causadores. Então, a gente acha que quando a pessoa toma atitudes erradas, ela faz os outros sofrerem. Sim, faz. Mas quem sofre mais é ela, gente. Ela só vai demorar um pouco para se dar conta disso. Mas quando chegar um determinado momento da vida, se ela for em busca da compreensão das questões dela, ela vai compreender de que foi responsabilidade dela o sofrimento que ela está passando. Por que eu estou passando por isso? Acho que lá atrás dei uma mancada, acho que lá atrás não tomei uma atitude, uma decisão mais acertada. Então, a gente assume débitos, né, com relação à nossa inteligência mal empregada e faz sofrer as outras pessoas também. Grandes assassinos e criminosos são muitas vezes dotados de muita inteligência. Acho que vocês já viram documentários, já viram programas de televisão que mostram situações de criminosos, de serial killers, de até filmes, séries que a gente vê. Vocês veem a inteligência dos criminosos, as meticulosidades que eles colocam no planejamento deles de cometer algum crime, alguma coisa, é impressionante, impressionante. E vocês vão ler livros que vocês vão ver líderes das zonas inferiores espirituais que são inteligentíssimos. E vocês vão falar, gente, como assim? E são geniais no planejamento, em como atingir a pessoa, em como obsediar, é coisa incrível que vocês vão se deparar mais para frente. E por hoje é isso, começando e terminando com Jesus, sempre na nossa vida. Muito obrigada. Ufa, olha, eu achei que eu ia até umas 4 horas hoje. Se empolgou, né? Não, o capítulo é muito longo. Eu falei, nossa senhora, acho que eu vou falar demais, porque eu já falo muito. Né? Mas tem poucos slides, eu falei, não vou dar conta não desse tempo. Mas deu, graças a Deus. Deu tudo certo. Adorei. Hoje, como a semana passada, nós tivemos algumas faltas, e aí eu substituí a Sueli pela Margarete na prece, nas vibrações. Então, Sueli, hoje você está nas vibrações, tá bom? E o Marcelo, que já era hoje mesmo, está na prece final, tá bom? Marcelo, você quer passar a sua dúvida do questionário? Aproveitar que ainda tem um tempinho?
Ah, pode? Tá bom. Pode. Então, deixa eu só, estou vendo aqui em paralelo. Tem uma questão que fala assim, ó, era verdadeiro ou falso, né? Somente os espíritos evoluídos podem volitar. Eu coloquei verdadeiro. E aí está errado. Eu pensei que fosse assim. Somente os espíritos. Evoluídos podem volitar. Então, mas só os evoluídos? Só os Não sei, eu superiores? fiquei em dúvida. Eu achei que sim, porque os outros estavam ainda muito impuros para conseguir essa condição, sei lá. Mas eles Não sei têm se é isso. ajuda, eles têm ajuda logo no começo. Logicamente, logo que você desencarna, não vai querer, não. Não vai dar certo. Calma, vai ter que esperar um pouquinho. Vai dar com a É, o cara que eu no chão. imaginei, Vai né? dar, exatamente, vai lá em cima de Só uma se for um nuvenzinha, vai aviãozinho saltar, junto não vai lá. vai dar certo. Não vai dar para brincar de Um super-homem. aerobus, né? Pôr um aerobus. né? Aí você vai, pega a condução, que é melhor. Mas vai então, no mesmo sendo aerobus. evoluído, você vai conseguir umas asinhas assim, meia boca, é isso? Você vai conseguir. No André Luiz, no livro Nosso Lar, ele não tem uma capacidade muito grande, mas ele depois consegue também. E ele não é um espírito evoluído, é um espírito que está aprendendo. entendi. Tá? Então, ele não vai conseguir volitar numa velocidade muito grande, porque isso é só quando você está... É um fusquinha, não é uma Fórmula 1. Você está com um carro usado, tipo 68, mas tudo bem, você está indo, né? Tá bom, Mas é entendi. assim, eu acho que é tudo um processo. Então, como na erraticidade a gente aprende também, a gente sim. vai conseguir. Então, não são só os espíritos evoluídos, superiores, que conseguem. Nós também, espíritos ainda que estamos aprendendo na erraticidade, vamos conseguir, mas não viajando para outros planetas, ainda não. Então, foi isso que me confundiu também. Eu errei a mesma questão, foi a única questão que eu errei. Porque então, eu a maioria sabia errou essa aí também. Pegadinha do pessoal, mas eu acho né? que foi Somente, pegadinha mesmo, gente. Luzia, porque, na realidade, somente, né? você vê no Voltei que ele começa a volitar. Né? Mas aqui, quando você fala de evoluídos podem volitar, mas volitar com tranquilidade, fazer o que quiser, são mais... Mas eu não entrei Mas no livro do Jacó também, o pessoal, quando foi lá para ter uma subidinha, muitos estavam lá, né? Aquela vovozinha ele não lá, era, né? Ele não era muito evoluído. É verdade. Né? É verdade. Então, isso dá até um ânimo, né, para nós, que a gente vai conseguir... Uma esperancinha. A outra questão é bem rápida também, quer dizer, eu só errei essas duas, né? Somente os espíritos... Ah, não, isso aqui já foi. A outra é... Eu errei. Os espíritos não conseguem lembrar com facilidade do passado. Eu coloquei verdadeiro. Aí depende da condição deles, né? Não com facilidade. Não conseguem com facilidade. Então, eu pus verdadeiro. Não é isso? Não conseguem lembrar com facilidade do passado. Então, mas eles, dependendo de como eles desencarnaram, eles já conseguem lembrar. O Jacó, não é o Jacó, qual é o outro na Seara do Bem? Não tem, eu tenho os outros livros que eu já li e vocês não. Qual que você não, mas na questão 242, só para ajudar o Marcelo, na questão 242... Opa, aí, ajuda aí, Margarete, vamos vencer essa. Do Livro dos Espíritos, é o não, Marcelo. É, de novo, é uma pegadinha, é uma palavrinha, é só o não. Tô ligado. Tá bom, então eu entendi. Ok, obrigado. Gente, é difícil fazer questionário, viu? Gente, vocês não têm noção, viu? Ainda, sabe? Não, beleza. A gente tem que dar uma rebolada aí para fazer alternativa. Eu tenho que colar na Margarete. Eu gosto de fazer bastante alternativa, porque aí, se errar, não cai muito na nota, né? A nota não cai muito, né? Então, esses ficam animadinhos. Não, porque disseram que no passado, se errava uma, errava toda a questão, não era? Era mais quando crítico, era verdadeiro ou falso, era assim. Tá vendo? A gente até está pegando uma moleza aí, né? A gente colocava assim, assinale as alternativas corretas, pode ter mais do que uma. E se você não assinalasse todas as alternativas,
estava totalmente errado. Então, agora, esse novo formato de verdadeiro ou falso, Não, dá tá. para Não vou você reclamar pontuar mais. cada Tá questão. bom, gostei. Parabéns, continua assim. Vou reclamar mais. Vai que volta, Reclama né? não. Você vai ficar sem nota, É Marcelo. verdade, vai diminuir bastante. Tá Ai, legal, ai. obrigado. Então, tá bom. Ao invés de 0,2, você ia perder 2 pontos, Marcelo. Olha só. Pois Eu é, acho que você você vê? tirou o quê? 98, né? 96. 96. Não, tá bom demais, hein? Então, tá vendo? Não quero perfeição. Não são mundos felizes, não, Margareth. É prova e expiação. Vamos continuar aí. Ai, Beleza. gente. O William Mas- ficou muito quietinho hoje. Eu gostei tanto da participação dele na semana passada. Foi tão legal, Pois é. não foi? Foi sim. Hoje foi legal. Hoje eu fiquei ouvindo também mais. Então tá bom. Não mais na aula. Valeu. Ô, Ju, você faz a prece, o início da prece, depois. Tá bom. Faço. A Sueli é vibração e a Marcelo, prece final. Marcelo prece final. Tá. Só queria falar uma coisinha rapidinha. Vou Eu falar gostei assim, da Sueli, que ela comentou o negócio da luz do Jacó, né? Aquela observação, porque se a gente tivesse essa capacidade, e alguns têm, lógico, né? Ou se tivesse algum aparelhinho que visse aí a luz das pessoas, aí sim a gente saberia o quão evoluído as pessoas são. Independente de religião, independente de ser ateu ou não. E é a luz que é a medida real, né? Então, quer dizer, os véus cairiam muito, por isso que quando a gente morre, você vê, ou você tem luz ou não tem luz, aí você vê o grau de sua evolução, né? Mas Mas o é interessante esse Marcelo, conceito, né? o Marcelo, é que nem a Juliana falou, é sentimento, você sente pelo. Sim, Você sim, sente. sim. Você sente a verdade. pessoa que é de luz e a pessoa que não é de luz. exatamente o que eu ia Não, falar. mas e lá você vê, né? É. Lá do outro lado você vê, né? Ah, Não tem aí o como- negócio lá é mais. Isso, É mais fácil, né? É mais isso. fácil, aqui- você não está Aqui você tem ligada, você não está com o corpo físico te impedindo Te essa Não dá para impedindo, visão. enganar ninguém, né? Eu isso falo aí. que tem pessoas que você conversa 1 minuto, nossa, você sai tão bem, você sai leve, você sai feliz. Tem pessoa que você não conversa, ela passa com você e te olha. Você fala assim, Jesus amado, vamos gordo. rezar porque o negócio ali está muito pesado. É E nem verdade. essa Inveja, né? conhecida da Maria Cristina aí. Maria Cristina não entra em vibração negativa, deixa ela. Se você Não. encontrar com ela ficar falando mal, deixa. É, Ela mas vai a gente aprender. conversa de vez em quando. Nossa, fala assim, Cristina, não escuta. E quando eu quero contar alguma coisa assim, a minha amiga cutuca. Fica quieta, não é para passar para ela isso. Melhor coisa. Melhor rezar, gente. Isso, vamos vibrar. Vamos vibrar. Então vamos lá? Vamos continuar com os nossos corações e pensamentos elevados a Deus e a Jesus, com essa boa vibração de alegria, de paz, de saúde para todos nós. E pedindo a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha em todas as aulas nas terças-feiras, possa envolver a nossa irmã Sueli, que fará por nós as vibrações, o nosso irmão Marcelo, que fará a prece final, com gratidão no coração, mais uma aula, por mais uma oportunidade de troca de conhecimento, de experiências e de muita alegria, de muita tranquilidade na nossa tarde. Que seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, vamos envolvendo o nosso pensamento em Jesus para que nos auxilie ao término desse trabalho e que as nossas vibrações atinjam todos os doentes acamados, atinjam o planeta Terra, que passa por momentos tão difíceis, para as zonas de guerra, e também, e principalmente, para todos os lares que estão em desarmonia. Que a luz do Cristo possa envolver a todos os nossos familiares, amigos, e que por alguma razão estejam passando por qualquer dificuldade, sejam abraçados e acariciados pelo amor de Jesus.
que nós, nesse grupo de estudo, possamos cada vez mais entender o propósito da nossa passagem nessa encarnação. Que Jesus nos ajude nesse trabalho. E agradecemos os nossos mentores e enviamos a eles nossas vibrações de agradecimento por estarem presentes conosco nesse processo evolutivo. Nosso amor e nos ajude. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos, Deus, por estarmos encarnados nesse momento, aqui agora, nesse planeta, aproveitando cada momento para nós evoluirmos, para nós aprendermos a fazer o bem, a reconhecer em nós as nossas limitações e a cada dia tentarmos melhorar, trazendo a felicidade à nossa alma, a paz, e que assim possamos, ao nosso redor, também compartilhar com os nossos familiares essa bênção dessa oportunidade da vida que Deus nos deu. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Muito Obrigada. bom.